Bom dia, amados irmãos, graça e paz seja com você. Mais uma vez estamos aqui para passarmos juntos, essa é uma hora, na oração da madrugada, nesse dia sobrenatural que Deus preparou para todos nós, para que possamos clamar ao Senhor, abrir os céus sobre a nossa vida, sobre os nossos negócios, sobre a nossa casa. E nesta manhã estamos renovados pelo Senhor para mais uma ministração poderosa que vem da parte de Deus para a nossa vida. Quero cumprimentar cada um dos irmãos que estamos já entrando, já estamos na expectativa de coisas novas que o Senhor estará fazendo nesse dia conosco. Aleluia! Espero que vocês tenham tido um bom descanso nessa noite e já estejam com as forças revigoradas para esse novo dia. Eu quero aproveitar esse momento e ler um texto da palavra do Senhor antes de nós termos nosso tempo de oração. E estava meditando aqui antes de entrar em linha, e o Salmo 119, os primeiros versículos, que diz assim: como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis. Como são felizes. Como são felizes todos aqueles que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem os teus estatutos e de todo o coração o buscam. Não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Tu mesmo ordenaste os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos. Então não ficaria decepcionado ao considerar todos os seus mandamentos. Eu te louvarei de coração sincero quando aprender as tuas justas ordenanças e obedecerei aos teus decretos. Portanto, nunca me abandones. Amém, queridos? Que texto maravilhoso no início, onde nós podemos declarar que sim, quando nós obedecemos a palavra do Senhor, somos felizes. Quando somos obedientes e quando buscamos de todo o coração, a felicidade está à nossa espera. Então nós precisamos ter esta revelação de que a obediência e o buscar incansavelmente a presença do Senhor tem a sua recompensa. A palavra do Senhor diz: como são felizes aqueles que buscam a tua presença. E nesta manhã, apesar talvez do frio, do sono ainda, né? Somos felizes porque podemos buscar esse Deus maravilhoso. Podemos alcançar esse Deus maravilhoso. Amém, amados? Vamos ter esse tempo, então, na nossa oração, esse tempo onde nós podemos exaltar o nome do Senhor através da nossa oração. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Onde você está, comece a falar em novas línguas. Comece a clamar o Senhor. Comece a adorar o Senhor. Vamos nos preparar para esse momento tão ímpar na vida do cristão, que é o tempo da sua oração. Aleluia. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por mais este dia. Obrigado, Senhor Deus, porque sabemos que o Senhor já renovou toda a sua misericórdia sobre nós para esse dia. Sabemos que a sua graça nos basta, que a sua graça está conosco. Sabemos que a sua presença sempre está sobre a nossa vida, para trazer inspiração, para nos renovar, para nos fortalecer. Senhor, muito obrigado, Senhor. Nesta manhã nós queremos te adorar, Senhor. Queremos elevar o nosso pensamento a Ti
e declarar, Senhor, que independente das circunstâncias, nós queremos te exaltar nesta manhã, Senhor. Receba a nossa adoração, Senhor. Estamos, Senhor, em nosso altar de sacrifício para render o nosso culto, a nossa adoração a Ti nesta manhã, Senhor. Recebe, Senhor Deus, a nossa súplica, a nossa oração nesta manhã, Pai, quando oramos a Ti, exaltando o Teu nome, declarando que como são felizes aqueles cujo coração é totalmente Teu, aqueles cujo coração se derramam na Tua presença, aqueles cujo coração buscam a Tua presença incansavelmente. Pai, eu Te agradeço por esse povo que logo de manhã, Senhor, já estão, Senhor Deus, buscando a Tua presença. Logo de manhã já estão, Senhor Deus, aqui para se expor a esta impartição poderosa. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, porque sempre os remanescentes são aqueles que têm disposição, Senhor, que não se entregam, que estão ali, Senhor Deus, firmes, com a espada desembainada, pronto para a guerra, pronto para lutar, pronto para conquistar, Senhor. Por isso a Tua palavra vem como recompensa e nos diz como são felizes, como são felizes. E de fato, Pai, nós somos felizes porque amamos o Senhor. Somos felizes porque nós temos um Deus presente. Somos felizes porque temos um Deus que cura, um Deus que supre nossa necessidade, um Deus que nos levanta, um Deus que cura nossas emoções, um Deus que restaura de toda enfermidade física, Senhor, de todo mal-estar e qualquer indisposição. A graça do Senhor nos sustenta, nos guarda. Por isso, Senhor, nós somos agradecidos a Ti, Senhor. Te louvamos, Te bendizemos e Te glorificamos nesta manhã, Senhor. Senhor Deus, buscamos a Tua presença, Senhor. Pai, assim como diz, de madrugada buscarei Teu rosto. De madrugada buscarei a Tua presença, Senhor, para que o Senhor fale conosco. Senhor, nós desejamos ouvir a Tua voz, desejamos ouvir o Teu conselho, desejamos ouvir a Tua sabedoria, Senhor. Por isso nos expomos, Senhor Deus, nas primeiras horas desta manhã, Senhor. Nos dispomos, Senhor Deus, para ouvir a Tua voz, para estar na Tua presença, Senhor. Apesar, Senhor Deus, muitas vezes do próprio cansaço, mas sabemos que o Senhor renova as forças daquele que está cansado, renova a força daquele que já está fatigado. E nesta manhã, renova-nos na força do Teu poder. Senhor Deus, nós Te agradecemos por cada irmão, por cada irmã que está interagindo, que está ali, Senhor, colocando a sua vida, Senhor Deus, diante do Senhor, no Teu altar de sacrifício, para podermos, Senhor, render a nossa adoração a Ti nesta manhã, Senhor. Pai, recebe, Senhor Deus, recebe a nossa adoração. Nós Te adoramos pela beleza da Tua santidade, Te adoramos porque Tu és santo, porque Tu és perfeito, porque Tu és bondoso, misericordioso, porque o Senhor tem compaixão daqueles que Te buscam em espírito e em verdade. Pai, Tua palavra diz que o Senhor está buscando homens e mulheres que Te adorem em espírito e em verdade. Nesta manhã o Senhor está encontrando homens e mulheres que Te adoram em espírito e em verdade, que buscam verdadeiramente a Tua presença, que estão se expondo a esta manhã, Senhor Deus, para um toque do Teu coração ao nosso coração, Senhor. Toca-nos nesta manhã, Senhor. Toca-nos, ativa-nos, desperta-nos os olhos espirituais para que possamos ver, Senhor, que são mais aqueles que estão a nosso favor daqueles que estão contra nós. Sim, Senhor Deus. Sim, Senhor Deus. Dá-nos experiências sobrenaturais, Pai, nesse dia. Fortalece-nos. Abrimos os céus nesta manhã, Senhor. Abrimos os céus sobre a nossa vida.
abrimos os céus sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, para recebermos a impartição do Espírito Santo nesse dia, a direção do Espírito Santo para guiar nossos passos, para guiar a nossa vista. Não sejamos guiados pelo que vemos, mas sim, Senhor, sejamos guiados pela Tua palavra, por aquilo que nós cremos, por aquilo, Senhor Deus, que de fato direciona a nossa vida. Oh Deus, bendito Deus, te exaltamos, Senhor, te exaltamos, Senhor, te exaltamos, Senhor. Oh Espírito Santo, toca a nossa vida, toca o nosso coração, Senhor. Toca a vida e o coração de cada uma destas pessoas que estão aqui, Senhor. Senhor Deus, queremos estar sempre quebrantados na Tua presença, Senhor. Quebrantados, Senhor Deus, para que o Senhor nos exalte em tempo oportuno, Senhor. Ah, Deus, porque Tua palavra diz que é o coração quebrantado, humilhado, diante de Ti, o coração que reconhece, Senhor Deus, os Teus feitos, que Te adora, que se humilha diante da Tua presença, reconhecendo que não é pela nossa força, mas é pela força do Senhor. Pai, estende, Senhor Deus, o Teu braço para nos acudir, para nos levantar, para nos animar, para, Senhor Deus, derramar um manto de gozo, de alegria. Oramos por aqueles que estão, Senhor Deus, vivendo dias turbulentos em suas emoções, estão vivendo, Senhor Deus, uma depressão, Senhor, na sua vida. Deus, traz ânimo, traz, Senhor Deus, espírito de alegria, Senhor. Pai, nós oramos por aquelas pessoas que se encontram adoecidas ali no seu leito de dor, Pai. Vem visitar cada um deles com Teu Espírito Santo, principalmente aqueles que são acometidos de enfermidades, de pragas. Oh Deus, em nome de Jesus, aqueles que estão, Senhor Deus, nas UTIs, Pai, em nome do Senhor Jesus, que Teu manto, Espírito Santo, através, Senhor, do anjo que produz a vida, que sopra a vida, esteja, Senhor Deus, passando por cada coração, Pai, por cada vida. Oramos pelas pessoas novas que estão chegando à nossa congregação, Senhor. Pai, para que se afirmem e para que busquem a Tua presença e que possam imitar a maneira como nós buscamos, Senhor. Te exaltamos, Senhor, nesta manhã. Te exaltamos, Senhor. Recebe, Senhor Deus, com toda nossa fidelidade a Ti, Senhor, nesta manhã. Oh, Pai, oramos por cada líder de Osana, Senhor. Levanta, Senhor, nossa liderança cada dia mais firme em Ti, cada dia mais confiante em Ti, Senhor. Pai, os líderes de casas de paz que estejam interagindo com seus grupos, Senhor, compartilhando aquilo que vem da paternidade, compartilhando com cada um deles, Pai, a experiência desses momentos de restrições que estamos vivendo, seja um tempo onde possamos manifestar ainda muito mais o amor de Deus, a graça de Deus, possamos valorizar mais a nossa comunhão, possamos valorizar mais a família espiritual, a família de Deus, o corpo de Cristo, que tenhamos Cristo, que tenhamos a revelação do quão importantes somos, de como somos tão relevantes dentro deste corpo, Senhor, porque o Senhor nos usa como vasos escolhidos, como vasos de honra para abençoar a vida dos nossos irmãos. Que tenhamos a revelação, desperta os nossos olhos espirituais para que possamos ver, Senhor Deus, que são muito mais aqueles que estão conosco, daqueles que estão contra nós. Muito mais os anjos do Senhor que estão para nos levantar, para nos guiar, Senhor Deus, em toda a verdade, para que os nossos pés não tropecem em nenhuma pedra. Senhor, aviva-nos, 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 aviva a Tua igreja, aviva cada casa de paz, que não estejam distraídos, que não estejam, Senhor, focados em outras coisas.
Pai, nós não estamos em tempo de folga, não estamos em tempo de férias, não estamos, Senhor Deus, em tempos onde devemos estar distraídos. Estamos em tempos que inspira cuidados, que inspira vigiar, orar, jejuar, buscar Tua presença. Sabemos que, Senhor Deus, o inimigo irá usar muitas armas contra nós para desfazer tudo aquilo que nós cremos, tudo aquilo que nós já recebemos, e ajuda-nos a guardar todas as impartições, todas as preciosidades que o Senhor tem liberado sobre a nossa vida como palavra. Que seja este o tempo de usar essa virtude da Tua palavra para enfrentar nossas adversidades, para enfrentar o mundo, para enfrentar essa crise, para enfrentar essa pandemia, para enfrentar essa depressão, para enfrentar esse estado de amargura profundo, para enfrentar, Senhor, as adversidades que vêm sobre nós incansavelmente, cada dia, cada instante, que nós estejamos prontos, renovados, com o escudo da fé, Senhor Deus, e a espada do Espírito, sempre ali, juntos, em unidade, guerreando e defendendo, guerreando e defendendo. Pai, sabemos que o inimigo da nossa alma nunca cessa de nos assediar, mas nós, revestidos pelo poder de Deus, estamos prontos para rechaçar toda e qualquer investida do inimigo. Pai, eu quero abençoar nesta manhã a vida, Senhor Deus, dos nossos empreendedores, a vida, Senhor, dos nossos empresários, dos homens e mulheres que têm o seu negócio, que têm o seu consultório. Nós oramos, Senhor Deus, por um revigorar das suas mentes, por um revigorar da sua visão, Senhor. Pai, estabelece uma visão clara para cada um, estabeleça uma visão clara do seu negócio, estabeleça uma visão clara das suas habilidades, para que eles possam, Senhor, com confiança, investir, Senhor Deus, com os seus recursos, e que o Senhor possa usar aquilo que eles têm. Oh Pai, assim como aquele menino, quando o Senhor estava pregando para uma grande multidão de pessoas, ele tinha apenas 2 peixes e 5 pãezinhos, Senhor, e de repente foi o suficiente para que nas mãos de Jesus isso seja multiplicado. Que assim seja na vida dos meus irmãos, mesmo que tenham poucos recursos, mas que eles possam investir neste reino, chamado Reino de Deus, porque quando está nas mãos de Jesus, ele se multiplica e alimenta e alcança expansões impressionantes na nossa vida, Pai. Oh Deus, o Senhor nos leva a lugares por onde nunca, jamais imaginaríamos que estaríamos, mas o Senhor nos leva, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Receba toda a honra, receba toda a glória, receba toda a gratidão do nosso coração nesta manhã, Senhor. Ativa-nos pelo poder da Tua força. Ativa-nos, Senhor, neste dia, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós te damos graças, nós te amamos e declaramos, Pai, que este dia é o dia que o Senhor nos fez. É o dia que o Senhor nos gerou para algo novo. Está preparando nosso coração para algo novo nesse dia, Pai. Eu vou abençoar a vida de cada um dos meus irmãos que estão conectados conosco nesta manhã. Aquela família, aquele pai, aquela mãe, aquele filho que está ali, Senhor Deus, na expectativa do que o Senhor irá fazer logo agora de manhã, Senhor. E nós sabemos, Pai, que o Senhor sempre tem algo novo. O Senhor tem óleo fresco para nós. O Senhor tem uma palavra fresca para nós. O Senhor tem sempre algo, um tesouro para compartilhar conosco. Compartilha conosco hoje e revela-nos o Teu mistério. Revela-nos pela Tua palavra. Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Declaramos, Senhor Deus, que haverá uma grande visitação do Espírito de Deus em cada lar, em cada negócio, em cada coração que está conectado nesta manhã. Senhor, nós te exaltamos, te glorificamos e te agradecemos pela Tua graça,
pela tua revelação em nossa vida e porque o Senhor se manifesta para aqueles que o buscam verdadeiramente. Assim como diz esse texto que nós lemos, como são felizes os que são irrepreensíveis nos teus estatutos. Como são felizes aqueles que obedecem os teus decretos. Como são felizes aqueles que obedecem à tua vontade. Aqueles que buscam a revelação do teu querer, a revelação do teu propósito. Sim, Pai, nós oramos cada vida conectada nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, e amém. Amém, queridos. Aleluia. Eu quero compartilhar com vocês aquilo que ontem, durante a nossa ministração do discipulado, espero que você tenha participado do nosso discipulado, e são revelações importantes que nos ajudam a entender o porquê que praticamos certas coisas. Porque existem tantas coisas que a gente pratica e não sabe o porquê, não sabe o motivo, né? Então, é tão importante a gente, pela palavra de Deus, entender que o que nós estamos fazendo tem respaldo da palavra de Deus, são ordens do Senhor, são palavras direcionadas, reveladas de Deus para a nossa vida. E espero que você tenha sido plenamente edificado. Assim como nesta manhã queremos falar um pouco sobre a revelação da maturidade. Deus deseja, amados, Deus deseja que você e eu sejamos maduros na fé. Queridos, toda a herança que Deus tem para os seus filhos, Ele só delega, só libera, escute isso, para aqueles cujo coração está amadurecido. Muitas vezes deixamos de receber a bênção de Deus porque ainda somos imaturos, ainda nós agimos como imaturos. A questão de maturidade com Deus não se trata da idade, não se trata de ser mais velho ou mais jovem, não. Se trata de uma maturidade espiritual. Quanto mais revelação você tem e quanto mais você coloca em prática esta revelação, ordenando a sua vida, então você tem mais maturidade. Deus considera a maturidade para aqueles que já têm uma mente voltada para as coisas do reino, onde o reino é a sua prioridade, onde o reino é aquele que coloca em marcha o seu exército. Amém, amados? Então, queremos ver e aprender um pouco com o apóstolo Paulo, aqui quando ele escreve aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11 em diante, diz assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino, ou seja, era o meu mundo, digamos assim, de ser menino, de ser uma criança. Nós temos imaginações, nós temos um mundo totalmente diferente. E depois ele diz: quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Eu lembro que uma vez, onde eu nasci, num bairro, numa casa, lá em Assunção, eu era menino, então eu tinha uma visão de menino. Então, meu prisma de visão era diferente. Meu prisma de visão era como se tudo era grande, como se tudo era gigante, como se tudo era distante. E passaram-se muitos anos e eu tive a oportunidade de voltar naquele lugar, naquela casa onde eu nasci. E quando voltei para lá, queridos, já como homem, eu comecei a olhar assim: puxa vida, mas
parecia que era tão distante essa rua, parecia que era mais larga. Nossa, essa árvore não era tão grande assim, essa casa, esse corredor, e comecei a olhar já como digamos assim, como um olhar de um homem, eu vi as coisas diferentes, já não tinha mais aquele prisma, aquela visão de menino. Eu não sei se isso já aconteceu com você. E ali então eu pude entender o que o apóstolo Paulo está dizendo. Que nós temos uma forma de pensar, uma forma de imaginar, uma forma de visualizar quando somos crianças espirituais. Vemos as coisas num prisma diferente. Mas o que Paulo está dizendo, que quando nos tornamos homens, nós precisamos deixar de lado esse prisma, essa visão, esse pensamento como menino. Devemos pensar em coisas maiores, como uma mentalidade já de um homem mais formado, mais entendido e com mais revelação. Precisamos ter esta forma de olhar as coisas, já num prisma diferente. Então, amados, Deus, Ele tem nos dado funções na vida. Em todos os lugares onde nós estamos inseridos, nós temos funções. Dentro da sociedade, a nossa função é obedecer às leis. A função de esposo, a função de esposa, a função de filhos. E como também nas esferas da nossa sociedade, nós temos funções para obedecer aos nossos governantes. Nós temos funções eclesiásticas também em relação à igreja. Existem ordenanças dentro da nossa cultura, digamos assim, de crer em Deus. Deus também mantém suas ordenanças. A igreja em si mesma também tem suas ordenanças. Nós temos funções no trabalho, ou seja, não fugiremos das funções. E cada uma dessas funções que nós exercemos, elas exigem, elas requerem responsabilidade. Porque sem responsabilidade não há como alcançar a maturidade. Deus não confia a sua bênção para qualquer pessoa. Deus confia a sua bênção a pessoas que são responsáveis, as pessoas que têm a revelação dessa aliança com Ele. Amados, todos nós sabemos quais são as nossas responsabilidades, desde o menor até o maior. A minha filha, com 9 anos, já tem responsabilidades dentro da casa. E ela sabe qual é a sua responsabilidade. E ela precisa fazer o seu trabalho, a sua função, precisa desenvolver, porque isso vai desenvolver também o seu caráter de compromisso, de disciplina e de forjar o seu caráter a ter uma responsabilidade. Por exemplo, no casamento, o marido sabe qual é a sua responsabilidade. A esposa também deve saber e os filhos também. Amados, o grande problema dos conflitos relacionais, queridos, é a falta da revelação desse compromisso. E eu quero te dar um exemplo aqui. Cristo e a igreja é retratado como funciona um casamento entre o marido e a mulher. Veja o que diz, capítulo 5, versículo 22 a 27, diz assim: mulheres, igreja, sujeite-se aos seus maridos, sujeite-se ao seu cabeça, como ao Senhor, pois o marido é cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, e que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim, em tudo, sujeitas aos seus maridos. Ou assim como a igreja está sujeita a Cristo,
também as mulheres em tudo estejam sujeitas a seu marido. Não está dizendo que você deva ser capacho do seu marido, não. Estejam sujeitas como mulheres auxiliadoras, idôneas, para contribuir no crescimento da sua casa. Mas também tem uma recomendação: maridos, amem suas mulheres como Cristo amou a igreja. Existe um padrão de amor que Deus exige do marido, que é o padrão de Cristo. E diz assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela para santificá-la, para purificá-la, pelo lavar da água mediante a palavra e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, coisa semelhante, mas santa e inculpável. Olha a responsabilidade que o marido tem para com a esposa. Deve amá-la ao ponto de entregar-se a si mesmo por ela e prepará-la, limpá-la pela palavra do Senhor. Queridos, a responsabilidade, o compromisso é algo muito relevante, muito importante no reino de Deus. Um pensamento infantil, um pensamento de menino, não tem responsabilidades, não tem a revelação da responsabilidade. Uma criança não tem noção de perigo. Recentemente nós estamos acompanhando aquela questão daquele menino lá no norte do Brasil que subiu a escada ou subiu o elevador e caiu do nono andar. Você deve estar acompanhando. Querido, aquela criança talvez olhou aquela sacada e achou bonito, de repente, pular. Não tinha noção do perigo. Não tinha. Por isso, perdeu a sua vida. E quantos de nós, por sermos infantis em nossos relacionamentos, principalmente em nosso relacionamento com Deus, não levamos a Deus com responsabilidade, nós assumimos compromisso com Deus e levamos de uma forma leviana. Queridos, a morte nos espera, a morte espiritual, a morte emocional, são coisas muito sérias. Por isso precisamos atentar para crescer em maturidade e poder ter a revelação do compromisso com Deus e com as coisas aqui dentro da nossa função humana. O que é o compromisso, queridos? O compromisso é uma obrigação, é um dever assumido, é um pacto, é um ato de sustentar uma escolha. É fidelidade e lealdade a esse ato de escolha, ou seja, nós escolhemos, nós marcamos um horário e temos que cumprir. E temos que cumprir. Nós dissemos que faríamos isso, então devemos fazer. Senão, seremos tidos como mentirosos se nós não cumprimos as nossas obrigações. Lá em Eclesiastes, capítulo 5, você pode ler depois, ele fala sobre o valor do compromisso, que diz que Deus não se agrada daqueles que fazem votos e não cumprem. Deus não se agrada. Deus o toma como tolos, como insensatos. Uau! Que coisa tremenda isso! Então, amados, trazendo esta responsabilidade para a nossa realidade como igreja, devemos falar de sacerdócio. E tudo isso inclui a homens e também a mulheres. Nós trazemos essa responsabilidade do compromisso para crescer na maturidade em nosso sacerdócio. O nosso sacerdócio, como esposo, como esposa, como filhos, nós devemos ter a revelação da responsabilidade que cada uma dessas funções tem para que haja o crescimento. Por quê? Porque quando se perde a revelação do sacerdócio, afetará todos os níveis relacionais da sociedade onde nós estamos inseridos. Isso vai afetar meus relacionamentos de fora, com meus amigos, com as pessoas com quem eu tenho compromisso, com homens de negócios com quem eu tenho compromisso, com o meu ministério, com minha casa de paz,
na minha própria intimidade com Deus, com minha própria liderança espiritual, eu vou ter problemas. Eu vou ter problemas, por isso eu preciso ter a revelação dessa responsabilidade sacerdotal como homem de Deus e como um homem natural. Eu tenho que ter esta revelação. Porque senão isso acabará afetando também a minha família, acabará afetando o meu casamento, acabará afetando o meu ministério, acabará afetando os meus negócios, meu trabalho, a minha empresa. Meus funcionários perceberão essa imaturidade dentro de mim. Amados, um homem ou uma mulher que tem o seu valor, ele tem o seu valor por duas coisas relevantes. Em primeiro, pelo seu sacerdócio, sacerdócio fala de atitude, fala de caráter. E em segundo lugar, pela sua vida de oração. Isto é, o seu relacionamento com Deus. Ou seja, um homem e uma mulher têm o seu valor por essas duas coisas relevantes. Pelo seu sacerdócio, que fala de caráter, das suas atitudes, e também pela sua vida de oração, por causa do seu relacionamento com Deus. E muitas pessoas, amados, não alcançam essa maturidade e deixam de ser prósperos nos princípios e valores de Cristo, porque não têm vida sacerdotal e nem vida de oração. Como nós chegaremos à maturidade espiritual sem ter vida sacerdotal, sem ter vida de oração, sem jejuar, sem buscar a presença do Senhor? Queridos, nós precisamos atentar para essas coisas. Queremos ser prósperos como empresários, queremos ser prósperos em nossos investimentos, em nossos empreendimentos, mas, queridos, sem maturidade sacerdotal, nós não vamos a lugar nenhum. Primeira coisa que o homem tem que prezar é o seu sacerdócio. Quando falo homem, estou falando mulher, homem como natureza humana. Toda a natureza humana, Deus delegou um sacerdócio, Deus delegou um compromisso, e nós precisamos ter a revelação desse sacerdócio para que em todas as coisas que nós fizermos, sejamos prosperados. Para que a mão de Deus esteja ali sobre a nossa vida, respaldando, levantando-nos, empurrando-nos, abrindo caminhos para nós. Aleluia! Então, por causa disso, queridos, por falta dessa revelação de uma vida sacerdotal, uma vida de oração, uma vida de altar de sacrifício ativo, muitos não experimentam transferências sobrenaturais na sua vida, não experimentam a prosperidade financeira nos seus negócios, não têm uma vida exitosa no casamento, sempre estão patinando pelos mesmos problemas, pelas mesmas circunstâncias, brigando pelo mesmo assunto, não tem vida próspera em seu ministério, não tem vida próspera nos relacionamentos com seus amigos, com seus parentes, com os seus próprios filhos. Sempre há discussão, sempre há gritaria, sempre há desordem. Quando nós temos a revelação do nosso sacerdócio, uma das primeiras coisas que Deus produz em nossa vida é ordem, disciplina para acordar de manhã cedo, disciplina para orar, disciplina para realizar as tarefas. Deus impõe disciplina. Esta é a revelação, queridos, que nos conduzirá à maturidade. Porque por causa da irresponsabilidade, muitas pessoas deixam de receber uma glória maior dos céus. Deixam de ser abençoados, deixam de ser exaltados. Precisamos ter esta revelação, queridos. E muito importante que nós possamos ter esta mentalidade madura. Por quê? Porque Deus não confiará a uma pessoa irresponsável a liberação do seu poder, dos seus milagres. Por quê? Porque não saberá como usá-los. Vai usá-los para seu próprio benefício.
para seu próprio benefício. Depois se exaltará dizendo, foi porque eu orei. Foi porque eu orei, fulano foi curado. Foi porque foi a minha oração que fez isso. As pessoas se apropriam de algo que não lhes pertence. E busca ser idolatrado, busca ser exaltado pelas pessoas. Isso é usar o poder e a graça de Deus irresponsavelmente, por uma infantilidade, por falta de crescimento, por falta de maturidade, por falta de revelação. Somente homens e mulheres maduros têm a revelação do Espírito Santo. Tem a revelação do Espírito Santo. Atos, capítulo 13, versículo 22, diz assim: depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhei. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Uau! Uau! Que coisa tremenda isto! Deus está buscando homens e mulheres responsáveis que querem alcançar a maturidade para experimentar uma glória maior dos céus. Deus encontrou em Davi esta disposição. E aí diz, ele fará tudo o que for da minha vontade. Deus está buscando homens e mulheres que façam a vontade dele, que estejam dispostos a serem treinados como discípulos, que estão dispostos a serem treinados como homem e mulher segundo o coração de Deus. João capítulo 4, versículo 23 diz assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou. Está chegando a hora, e de fato já chegou essa hora. Já é tempo de ter a revelação em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes os adoradores que o Pai procura. Deus está procurando. Será que Deus pode te encontrar? Será que nessa manhã você tem um coração pronto para ser encontrado por Deus, para fazer a vontade dEle? Fazer a vontade dEle nos teus empreendimentos, nos teus negócios, demonstrando responsabilidade. Então Deus está perguntando a você nesta manhã e você precisa respondê-lo. Como você irá corresponder a esta palavra nesta manhã, neste dia? Como se inicia o processo da responsabilidade que nos conduzirá a essa maturidade? Primeiro, aprenda a governar-se a si mesmo. Aprenda a ter responsabilidade. Aprenda a ser fiel a teus próprios princípios, a teus princípios pessoais. Seja fiel a teus próprios princípios. Tiago, capítulo 3, versículo 7 a 10, diz assim: toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, escute isso, a língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno, mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos segundo a semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. E Tiago termina dizendo: meus irmãos, não pode ser assim. Ou seja, da mesma boca, da mesma língua, não pode ser palavra de bênção e depois ser palavra de maldição, porque é incoerente. Não há coerência. E é o que Deus está perguntando para mim e para você nesta manhã: como você consegue dominar a sua língua?
Como você consegue governar a sua língua? É uma pergunta difícil. Ou é a sua língua que domina você? Como está isso? Sabe o que Deus está nos dizendo, queridos? Que para alcançar a maturidade e experimentar uma glória maior na nossa vida, primeiro nós devemos aprender a governar-nos a si mesmo, com o nosso caráter, com o que falamos. Será que as suas atitudes refletem o que você realmente diz ser? Não, eu sou isso, eu sou sincero, eu sou isso, eu sou aquilo. E de repente você não é. Por exemplo, quando você que está procurando um emprego, você coloca tudo aquilo que supostamente você sabe fazer. De fato, é verdade que você sabe fazer. Eu lembro que quando eu trabalhava numa empresa, uma pessoa entrou e colocou no currículo que sabia fazer uma série de coisas. E quando ele foi fazer, na verdade, ele mentiu, ele não sabia fazer. Ele foi contratado especificamente para fazer aquilo que ele disse que sabia fazer. E quando ele foi contratado e foi colocado à frente do seu trabalho, ele não sabia como fazer, não sabia nem como ligar aquele equipamento. Não deu algumas semanas, ele foi mandado embora por justa causa por ter mentido. Deus ainda tem misericórdia, o homem não tem misericórdia, mas Deus ainda tem misericórdia, que nos dá a oportunidade. Então a pergunta nesta manhã é: suas atitudes refletem verdadeiramente o que você diz ser? Você tem abençoado ou amaldiçoado aqueles que lhe magoaram, por exemplo? Como você tem feito isso? Como você tem lidado com as pessoas que têm magoado você? Como você tem se comportado quando ainda está na fase do maná? Sabe qual que é a fase do maná? É aquele que não quer trabalhar, o povo de Deus não tinha nada o que fazer, então o maná caía do céu. E muitas pessoas acham que o maná ainda está caindo do céu. Não, queridos. Hoje em dia o maná não cai mais do céu. Sabe como que acontece agora o seu alimento? Você tem que semear. Deus já te deu uma terra. Nós já estamos na terra da promessa. O maná caiu no deserto. Quando o povo do Egito passou o Rio Jordão para conquistar a terra, o maná não caiu mais. O maná não caiu mais. Por quê? Porque Deus estava levando num outro nível de glória o seu povo, no nível de ser conquistadores. E você e eu estamos nesse nível hoje de conquistar as coisas e ter a sua recompensa, e parte dessa recompensa semear, transformar em semente e semear, e semear, e semear. Para quê? Para ter o meu maná, para ter a minha comida, para ter a minha recompensa, para ter os meus objetivos, mas com responsabilidade. Deus, quando o povo do Egito estava saiu do Egito e passando o Rio Jordão, Deus estava levando a um novo nível de responsabilidade o seu povo. Já não era mais receber o maná. O povo tinha que trabalhar, o povo tinha que labrar a terra, o povo tinha que conquistar, o povo tinha que lutar, o povo tinha que expulsar aquelas pessoas que tomaram as suas terras. Veja a responsabilidade. Por isso Deus disse para Josué: esforça-te, sê valente, medite na minha palavra de dia e de noite. Qual é o segredo para você chegar à maturidade, a responsabilidade para conquistar? Meditar na palavra de dia e de noite e sendo corajoso. Tenha valor, tenha iniciativa, seja intrépido. Essa foi a recomendação de Deus para Josué.
Josué, esses são os atributos que eu estou te dando, as orientações para você conquistar. Porque sem esses atributos, Josué, você não vai conquistar nada. Você vai passar vergonha na frente do teu povo. E Deus levanta Josué com uma responsabilidade maior, porque até então ele era a sombra de Moisés, andava debaixo da sombra de Moisés. E de repente, quando Moisés é ceifado, quando Moisés é retirado de cena, Deus muda a condição de Josué. Deus muda de sombra, ele passou a ser o que brindava a sombra. Outros andaram na sombra dele, mas ele se levantou e disse: levanta-te, chega de chorar a morte de Moisés. Agora você tem que se levantar. A responsabilidade é com você, Josué. Josué, estou tentando te levar para a maturidade. Até aqui você teve um bom professor. Até aqui você aprendeu muitas coisas de Moisés. Agora está na hora de você colocar em prática. E o que Deus está dizendo para mim, o que Deus está dizendo para você nesta manhã. Você recebeu muitas pérolas. Você recebeu muita impartição, muita orientação. Deus tem te dado muito alimento espiritual. Está na hora de você começar a colocar em prática. Está na hora de você se levantar como Josué. Esforça-te, se valente, medita na palavra de dia e noite e sai para lutar tua guerra e conquistar. Trazer os benefícios e a recompensa dessas batalhas. É tempo de nós assumirmos a nossa função sacerdotal com responsabilidade, com temor a Deus para conquistar. Porque muitos não querem iniciar o processo da responsabilidade. Por quê? Qual é o problema das pessoas que têm dificuldades em ser responsáveis? É muito fácil a resposta. Porque toda responsabilidade requer disciplina. Toda responsabilidade requer disciplina. Por exemplo, requer disciplina para a oração da madrugada. Requer acordar cedo. Requer, por exemplo, dormir mais cedo e acordar mais cedo. Requer disciplina. A nossa devocional em nossa casa, ou seja, o tempo de nós temos o tempo da nossa oração, o tempo da leitura da palavra de Deus. A maior parte das pessoas tem falado assim para mim: pastor, eu não tenho tempo. Então, sabe o que aconteceu? As pessoas diziam para Deus: Deus, eu não tenho tempo, tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso. E quando tinha um pouquinho de tempo, no lugar de dar tempo a Deus, saíam para o seu lazer. E sabe o que aconteceu, amados? Deus parou o mundo para você ter tempo para Ele. Nós precisamos ter essa revelação. Deus parou o mundo para você ter tempo para Ele. Para você dar tempo à sua família. Para você dar tempo a você mesmo. Requer disciplina. Requer disciplina de liderar uma casa de paz, de se preparar, de orar, de jejuar, de poder, apesar de todas as tuas responsabilidades com a tua casa, com o teu trabalho, ainda ter uma responsabilidade com uma visão de reino. Requer disciplina. Requer disciplina, por exemplo, para fazer um curso de discipulado. Requer disciplina, porque tem horário de início, horário de fim, tem tarefas para fazer. Requer disciplina para acordar cedo e ir trabalhar. É impressionante, queridos, mas toda responsabilidade, ela requer disciplina. Temos que ser disciplinados. Nós temos que ter todos os dias horário para acordar, horário para dormir, horário de almoço, horário de trabalhar, de não nos distrair com nada. Porque se nós não temos esta revelação de disciplina, queridos, Deus nunca vai delegar autoridade
a mim e a você, porque Deus olhará para nós como pessoas irresponsáveis, pessoas não confiáveis. O homem não se define por sua idade biológica, como já dissemos no início, se define pela sua maturidade. Tem homens de 60, 70 anos que são imaduros, tem jovens 18, 20, 30 anos que já estão maduros na sua mente. Já tem uma noção maior. Queridos, a responsabilidade vai requerer muitos sacrifícios. Muitos sacrifícios. Eu quero terminar esta devocional nesta manhã, porque ainda faltam algumas partes, e eu quero dizer para você, já mencionamos sobre Josué, que Josué trouxe uma palavra de um sacudimento, ou seja, Deus sacudiu Josué. Josué estava triste, estava chateado, porque Moisés tinha desaparecido. E aí Deus disse, não, acorda, agora é com você. Ele foi desafiado, assim como Deus está te desafiando nesta manhã. Queridos, como nós podemos identificar uma pessoa irresponsável? É aquela que quer tudo de graça, que não quer pagar o preço de conseguir as coisas. E sabe qual que é a frase predileta dessas pessoas? Não tenho, não posso. Dá a entender que é você que tem que pagar a conta deles. Só se alguém pagar para mim, daí eu vou. Aquela pessoa que nunca tem nada. São pessoas que são obrigadas, ou melhor dizendo, essa pessoa pensa que as pessoas são obrigadas a me abençoar. Quero receber. Queridos. Por isso Jesus diz, é melhor dar do que receber. Uma pessoa responsável sabe dar para receber. Tem a revelação do dar. Queridos, por que é irresponsável uma pessoa? Porque não quer compromisso. Tiago 1, 7, 8 diz, já estou terminando, não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. Uau! Olha o que está dizendo. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Há uma instabilidade na pessoa que não é responsável. E concluindo, para fechar e nós orarmos, e eu vou deixar você trabalhar nesta manhã. Gálatas, capítulo 4, versículo 1 e 2 diz assim, ora, digo que por todo o tempo em que o herdeiro é menino e em nada difere de um servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Ou seja, as pessoas imaduras, Deus coloca tutores para cuidar da herança. Deus não dá para a pessoa, ainda que seja dono de tudo. Veja o que Deus está dizendo. E Tiago 1,25 diz assim, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-a, será feliz naquilo que fizer. Que seja assim nesse dia. Que você possa observar atentamente a lei perfeita que traz liberdade e que persevera nessa prática, não esquecendo do que ouviu e da prática que ela requer. Então, a Bíblia diz, essa pessoa será feliz naquilo que fizer. Amém, amados? Você recebe esta palavra nesta manhã, esta impartição na sua vida. Eu quero orar com você neste momento. Senhor Jesus,
Eu quero selar esta palavra no coração de cada um dos meus irmãos, pela unção do teu Santo Espírito. Senhor, eu abençoo cada pessoa que está conectada conosco nesta manhã. Daqui a pouco, cada um deles irá para seu trabalho, irá para seus afazeres, para suas responsabilidades. Que tenhamos, Senhor, o senso, a revelação desta responsabilidade. Assim, Senhor Deus, se somos responsáveis no natural, também devemos ser responsáveis no espiritual. Senhor, afirma os nossos passos cada dia nesta condição. Abençoa aqueles que são esforçados, aqueles que, Senhor, têm uma disciplina correta, uma disciplina baseada na Tua palavra e debaixo desta disciplina andam, porque desejam a anuência, a bênção do Senhor para as suas vidas. Senhor, eu abençoo e declaro um dia sobrenatural, um dia onde eles irão experimentar o bom e o melhor desta terra. Pai, que cada um de nós, como homens e mulheres maduros, aprendamos a semear, aprendamos a saber dar, porque a pessoa disciplinada, a pessoa que tem responsabilidade, tem a revelação do dar, do semear, porque, Senhor Deus, aquele que retém, Senhor Deus, não é feliz naquilo que faz. Pai, nós sabemos que quando nós obedecemos a Tua palavra, como diz o texto no Salmo 119, como é feliz aquele que cumpre os Teus decretos. Como é feliz aquele que obedece à ordem do Senhor. Como é feliz aquele que está alinhado com a Tua vontade. E aqui em Tiago diz, esse homem será feliz naquilo que ele fizer, desde que obedeça os estatutos do Senhor. Pai, nesta manhã declaramos obediência à Tua palavra, declaramos obediência ao Teu Santo Espírito, para que possamos ouvi-lo, a sua direção para nós nesse dia. Eu abençoo, Senhor, cada um do Teu povo, com o amor de Deus, a graça de Cristo e a comunhão do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amém. Deus seja glorificado, que Deus te prospere nesse dia, em nome de Jesus. Nos encontramos amanhã, quarta-feira, na Casa de Paz. Ok? Deus abençoe. Um bom dia a todos.